Vamos lá, oitavo ano, e hoje a gente vai falar sobre o princípio fundamental da contagem, que ele também é conhecido como princípio multiplicativo, tá certo? Ele não é difícil, tá certo? A maioria das questões é só de multiplicação. E vamos lá, né? Vamos ler o que deixei aqui escrito no resumo. O princípio fundamental da contagem também é chamado de princípio multiplicativo, feito eu falei. É utilizado para encontrar o número de possibilidades para um evento constituído de N etapas. Para isso, as etapas devem ser sucessivas e independentes. Se a primeira etapa do evento possui X possibilidades e a segunda etapa é constituída de Y possibilidade, então existem X vezes Y possibilidades. Então a gente sai multiplicando. Portanto, o princípio fundamental da contagem é a multiplicação das opções dadas para determinar o total de possibilidades. A gente pode resolver uma questão sobre o princípio fundamental da contagem através da multiplicação ou simplesmente montar uma árvorezinha, assim do jeito que está nos exemplos aí. Tem dois tipos de fazer. O primeiro tipo é através da árvore, o segundo tipo é através da multiplicação. Eu gosto de usar multiplicação, a árvore é mais complicada. Vamos ver um exemplo. No exemplo 1, João está em um hotel e pretende ir visitar o centro histórico da cidade. Partindo do hotel, existem 3 linhas de metrô que levam ao shopping e 4 ônibus que se deslocam do shopping para o centro histórico. De quantas maneiras João pode sair do hotel e chegar até o centro histórico passando pelo shopping? Então, como é aí? Ele pode pegar... ele tem nesse caso aí 3, partindo do hotel existem 3 linhas de metrô que levam o shopping e 4 ônibus. Então ele vai ter que sair do hotel, vai ter que pegar o metrô, chega ao shopping e depois pega um ônibus para poder chegar no centro histórico. E como é que fica essa árvore aí? Vamos supor, eu tenho 3 tipos de metrô. Eu tenho o metrô 1, o metrô 2 e o metrô 3, não é isso? É 3 mesmo? É. E tem 4 tipos de ônibus. Eu posso pegar o metrô 1 e em seguida pegar o ônibus 1. Ou eu posso pegar o ônibus 2, ou eu posso pegar o ônibus 3, ou eu posso pegar o ônibus 4. Eu posso pegar o metrô 2 e em seguida pegar o ônibus 1, o ônibus 2, o ônibus 3, ou então o ônibus 4. Esse O aqui é representando um O de ônibus. Eu posso pegar o metrô 3 e o ônibus 1, o ônibus 2, o ônibus 3, ou então o ônibus 4. Quantas possibilidades eu tenho de chegar nesse centro histórico aí? É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certo? Eu tenho 12 possibilidades. Mas ficaria mais fácil eu pegar o quê? Se eu tenho 3 metrôs e tenho também 4 ônibus, só fazer a multiplicação pelo princípio fundamental da contagem. 3 vezes 4. 3 vezes 4 é 12 possibilidades. Ficaria mais fácil, né? De que desenhar essa árvore grande aí. Tá certo? Nessa questão, a árvore não é tão difícil de resolver, de construir não, mas em outras questões ficaria cada vez mais difícil. Então sempre façam a multiplicação, é mais fácil de resolver. Tá certo? Vamos ver por exemplo 2 aí. Acho que deu para entender direitinho. O exemplo 2 está dizendo, um restaurante possui em seu cardápio 2 tipos de entrada, 3 tipos de pratos principais e 2 tipos de sobremesa. Quantos menus poderiam ser montados para uma refeição com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? Eu não vou fazer o esquema da árvore aqui não, porque tem aí no resumo de vocês, tá certo? Aí como é que eu saberia fazer aqui? Só fazer a multiplicação, né? Eu tenho 2 tipos de entrada, 3 tipos de prato e 2 tipos de sobremesa. Quanto é? 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 2, 12 possibilidades. Tá certo? 12 possibilidades.
Poderia, professor, fazer árvore? Poderia sim, mas fica mais difícil, né? Melhor fazer a multiplicação, que fica mais fácil, tá certo? Então se resolve dessa forma. Vamos explicar um pouco o exercício. A primeira questão. Ana estava se organizando para viajar e colocou na mala 3 calças, 5 blusas e 2 sapatos. Quantas combinações Ana pode formar com uma calça, uma blusa e um sapato? Aí vocês façam aí a multiplicação e diga qual a resposta correta, assinale qual a correta. Na segunda, um professor elaborou uma prova com 6 questões e os alunos deveriam respondê-las assinalando verdadeiro ou falso para cada uma das questões. De quantas maneiras distintas o teste poderia ser respondido? Observe, tinha 6 questões, cada questão tinha o quê? Verdadeiro ou falso? Veja aí qual a resposta está correta. Primeiro, verdadeiro ou falso? Quantas possibilidades tem? Depois, quantas possibilidades para a próxima? Sai multiplicando. Primeira questão tem 2 possibilidades. Aí fica 2. Segunda questão, 2 possibilidades. 2 vezes 2. Até chegar na sexta. Vamos ver. Agora a terceira questão. De quantas maneiras um número com 3 algarismos distintos pode ser formado utilizando 1, 2, 3, 4 e 5? Vocês vejam aí de quantas maneiras distintas, tá certo? Aí vocês marcam a questão correta, alternativa correta. Uma prova possui 5 questões de múltipla escolha, onde cada uma possui 4 opções distintas. De quantas maneiras a prova pode ser resolvida? Vocês vão fazer semelhante à questão 2, tá certo? Da mesma forma que você fez a questão 2, vai fazer também a questão 4. Só que vai dar outro resultado, né? A quinta, Arnaldo planeja ir à praia e deseja utilizar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Sabe-se que ele possui 5 camisetas, 6 bermudas e 3 chinelos. De quantas maneiras distintas Arnaldo poderá vestir-se? Só fazer a multiplicação e encontrar o resultado, tá certo, gente? Qualquer dúvida, vocês voltam o vídeo e nós ficamos por aqui.